Olá, meus bananinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Oi! Eu sou a Michelle Marques, vocês estão aqui no canal Livros da Banana e hoje, acho que eu nunca trouxe esse vídeo aqui pro canal, nem pro outro canal lá que é o mais antigo, e hoje eu vou trazer ele aqui falando das minhas 10 melhores leituras da vida, os 10 livros que eu tenho dentro do meu coração e que eu super recomendo para todas as pessoas. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Estou gravando ele, fiquei pensando, falei, nossa, eu fiz a tatuagem, né, do top 1 da minha vida. Tem um videozinho com um vloguinho, fazendo a tatuagem, mostrando como foi feita a tatuagem. Depois vocês vão lá assistir, dá um like pra gente aí. Se puder comentar, a gente agradece. E quanto mais like, mais o YouTube indica esse canal para outras pessoas. Então, eu vou falar aqui pra vocês sobre os 10 livros da minha vida. E eu já fico até emocionada de falar o quão é importante o livro, né? O quão é importante ler, como ele é importante, como ele foi importante na minha vida. Eu aprendi a ler aos 10 anos de idade com uma professora da quarta série. Eu vou contar pra vocês como que ela descobriu que eu não sabia ler. Ela escreveu uma letra de uma música no quadro, na lousa. Era aquela cai, cai, balão. Aqui na minha mão. E aí, tem mais continuação. Não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Só que tem mais música. Então, cada aluno cantava um pedacinho ali da música conforme ela ia, né, apontando. Quando chegou na minha vez, não era cai, balão. Era outra estrofe, né? Estrofe. Eu cantei cai, balão, aqui na minha mão. Mas não era cai, balão. Mas aí ela ficou quieta, ninguém na sala riu. Eu estava na quarta série, numa escola lá do Parque Santo Antônio, aqui na Zona Sul de São Paulo. E ela ficou quieta, os alunos também, ninguém deram risada, todo mundo ficou quietinho. Aí passou. Quando acabou a aula, antes de acabar a aula, ela falou, Michelle, eu e mais uma outra aluna, você espera um pouquinho aqui, que eu quero falar com você. Aí ela me chamou na mesa dela e falou assim, você não sabe ler, né? Eu falei, não sei, professora. E ela falou, então eu vou te ensinar a ler. Todo dia, o horário né? Quem tem mais de 30, os 30 a mais aí, os 30 aí, sabe que antigamente os horários eram das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7 e das 7 às 11 à noite. Eu estudava das 3 às 7, então ela falava assim, você vai chegar 1 hora aqui na escola todo dia, então você vai entrar na sala 2 horas da tarde. A gente vai estudar 1 hora por dia. E todo dia eu ia para a escola para aprender a ler. E chegava 1 hora e ela estava lá para me ensinar a ler. Eu e a outra menina. Eu aprendi a ler assim muito rápido. Acho que foi coisa assim de 2, 3 meses. Também quando eu aprendi, meus irmãos, eu não parei mais. Eu ia para casa da minha amiga Dadi, que eu já falei tanto da Dadi aqui para vocês. E Dadi também não sabia ler. E eu queria ensinar a Dadi a ler. Eu falei, Dadi, deixa eu te ensinar a ler. E ela, na verdade, só queria brincar, meu filho. Só queria brincar de boneca, queria ficar na rua. E eu ficava ali lendo os livros. Então, quando eu peguei o amor pela leitura, minha mãe já era leitora. Ela me influenciou muito. Apesar de eu ter aprendido super tarde a ler, eu vi ela lendo. Minha mãe, assim, ela é uma consumidora de livros. Então, ela lê livro muito rápido. Eu falo, mãe, você tá lendo de verdade? E ela dá risada. Ela, com certeza, eu leio rápido. Então, ver a minha mãe lendo uma super incentivação na minha vida. Então eu comecei a ler quadrinhos, Texas, Bang Bang. Depois eu fui pra Turma da Mônica, Cascão. Tem o que eu gosto muito, que é dos vampiros, da Turma da Mônica, que é muito legal. Esse daqui, ó. É muito legal. Depois que eu fui crescendo, né? Eu tenho um jogo aqui. Eu tenho, Eu já vou falar dos livros. Eu já acabei o gibi. Vocês esperem um pouquinho que eu vou falar dos 10 melhores livros da minha vida. Deixa eu contar um pouquinho a minha história pra vocês. Gente, eu já terminei todos os gibi. A Laurinha leu em um dia, né, o gibi? Uma ida, né, pro dentista. E depois que eu saí do gibi, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, a minha mãe era empregada doméstica e ela ganhou um jogo
Na época eu não sei se chamava de box, das histórias da Bíblia. Eu tenho até hoje. Eram 10 livros e acho que tá faltando 2 da minha coleção. Nossa, eu li todos. Eu devorava esses livros. Eu ficava ali na sala lá de casa, deitada no chão e lendo o livro. E como tem bastante imagens, né, que conta a história da Bíblia, né, de Jesus, de Davi, de vários personagens ali da Bíblia. Adão e Eva, então assim, eram livros assim com várias historinhas. E o bom dessa coleção, que ele tem tipo como eu posso dizer, ele tem um ensinamento. Ele fala, isso aconteceu com Davi porque Davi foi desobediente. Não obedeceu, tipo assim, entendeu? Não obedeceu as regras de Deus. Então, eu gosto muito dessa coleção, eu tenho ela ali, tá guardadinha, espero que a Laura leia um dia, que ela se apaixone por essa série, assim como eu me apaixonei, que ela guarde no futuro para ela poder passar para os filhos dela. Então, para de enrolação! Essa é um pouquinho da minha história, de como eu aprendi a ler e como que os livros foram inseridos na minha vida. E galera, eu amo boxes de quadrinhos. A Laurinha gosta. Mas ela não deixa eu ler o dela. Não, você vai ler o seu. Então vamos começar aqui a falar dos 10. Eu vou dar uma roubadinha. São 11, tá? Tem um a mais, ele é pequenininho. E eu vou falar desse livro pra vocês. Então, vem comigo. Então vamos começar com o primeiro livro, que se tornou assim, entrou pra minha lista de melhores livros lidos da vida, que foi Escuridão Total Sem Estrela, do nosso mestre Stephen King. Eu amo tanto esse livro, não por conta de todos os contos dele, que são todos pra mim são maravilhosos, mas por conta de um conto aqui que eu amo, eu acho ele incrível. E é o que eu sempre falo sobre a inveja. A inveja, ela traz, é o pior sentimento que um ser humano pode sentir por outro. Porque a inveja, ela traz com ela todos os outros sentimentos ruins. A cobiça, a ganância, o ódio. Então assim, tudo que é de ruim, a inveja traz com ela. É como se ela, sabe quando você... É como se a inveja fosse o carro e as outras, todas as coisas ruins do mundo... É igual as latinhas de recém-casados, que vem um monte, o carro vai arrastando, né, andando, e ele vem arrastando um monte de latinha. A inveja, ela traz isso. Então, pra mim, o conto Extensão Justa, ele é incrível, ele é pequenininho, mas ele é gigante, tá? Ele é gigante por conta desse tema, que é a inveja da vida do outro. Então, eu acho um conto incrível. O livro todo é incrível, mas por conta desse conto aqui, e que eu sempre falo, gente, a inveja é o pior sentimento que uma pessoa pode ter pela outra. Eu tenho inveja branca. Gente, não existe inveja branca. Inveja é inveja e ponto final. Não existe inveja branca. Então, assim, não inveje o outro, não tem esse sentimento dentro de você, porque ele só vai fazer aflorar outros sentimentos ruins dentro de você, dentro da sua casa, aqui dentro do seu coração, dentro da sua mente, e com isso vai trazer outras coisas ruins para a sua vida. Então, eu acho esse conto incrível, eu acho esse livro maravilhoso, mas Extensão Justa é o meu favorito aqui do conto, e por isso esse livro se tornou o melhor livro da minha vida, apesar de todos os contos, eu amo Extensão Justa. Leiam Escuridão Total Sem Estrelas, ele é lindo, maravilhoso. Eu comprei esse livro em sebo, em 2017. E quando eu terminei ele, eu falei, cara, que incrível. Que o cara escreve demais. Foi a primeira vez que eu li Stephen King na minha vida. É o meu primeiro contato com ele. E ler ele... Favorito, né, gente? Tem alguns livros aqui dele aqui na minha estante. Quero ter mais. Vai chegar mais aí de aniversário. Esse mês de maio é nosso aniversário, o meu e da minha filha. Ela faz aniversário junto comigo, no mesmo dia, no mesmo mês. Ela fala pra mim, por que eu nasci no mesmo dia que ela? Falo, tu que nasceu no mesmo dia que eu, mulher, foi meu presentão de aniversário, minha Laura. Vai fazer 10 aninhos e eu, 30 e poucos. 37 anos eu vou fazer. E vamos ter o vlog da festa dela, que o tema vai ser Harry Potter.
e vai ser uma festa muito legal. Então vamos continuar aqui. O segundo livro que eu li em 2023, e quando eu terminei de ler esse livro, eu terminei de ler ele dentro do ônibus. A minha sorte é que a linha que eu peguei nesse dia, ela estava vazia, é uma linha bem vazia, que vem lá de São Bernardo do Campo pro Jabaquara, e só tinha eu, o motorista e o cobrador no ônibus, então eu pude chorar. Eu pude finalizar ele, abraçar e chorar. Chorei. Abracei ele assim, lá, tava no cantinho do ônibus. Ai, eu abracei, chorei, chorei, chorei. Que eu achei a coisa mais linda. Foi meu primeiro contato com a escrita da Jojo Moyes, Um Caminho para a Liberdade. Eu amei esse livro. Eu super indico ele para todo mundo. Eu acho que você fazer isso que a gente faz aqui, por isso que eu falo que é muito importante. Se você é leitor ou começou a ler agora, fale das suas leituras. Poste foto mesmo do que você está lendo no seu Instagram, no seu Facebook, no TikTok, no seu WhatsApp. Porque é importante você também falar de livros. Porque as pessoas que te admiram vai falar, nossa, a Michelle está lendo Um Caminho para a Liberdade. Eu vou ler também Um Caminho para a Liberdade. Às vezes a pessoa nem passa em frente de uma livraria e não tem noção do que lê, mas ela vai lembrar, puxa, a Michelle leu Um Caminho para a Liberdade, eu vou comprar esse livro. Então poste suas resenhas, poste sua leitura, tire foto mesmo, faça vlog. Se puder, venha para o YouTube falar de livros, porque eu acho que quanto mais gente para falar de livros, mais leitores novos vão vir, vão seguir aqui. Então, eu amei esse livro, acho que a história dela é muito linda, levando os livros para as pessoas, de cavalo, eu não vou me lembrar daqui do nome dela, mas eu sei que a história é linda. Deixa eu ver aqui o nome dela. Elas vão lutar, são 5 mulheres, e elas vão lutar juntas para levar os livros para as pessoas daquela comunidade, naquele bairro, que tem muitos morros, tem muitas ladeiras, né? Então elas vão se esforçar para levar os livros, para indicar, para buscar os livros, porque só existia, tinha cavalo, tem carro também, mas assim, é um ano muito antigo. Gente, que coisa mais linda. Ó, 5 mulheres vão enfrentar uma cidade inteira por amor aos livros. E juntas vão descobrir o poder do conhecimento, da liberdade e da amizade. Então, aqui a gente vai ter casamento abusivo, vamos ter vizinhos super abusivos com as crianças, e elas vão se unir para, né, acabar assim com esses homens abusivos, homens machistas, muito machismo. E não só de homens, como também de mulheres. Filhinha, você tá bagunçando os livros que a mamãe arrumou para falar aqui? Bagunça não. Então, quando eu terminei ele, eu abracei. Tipo, li a última página. E chorei. Eu não vou lembrar o nome das meninas. Tá, tem a Alice, tem a Izzy. São 5. Gente, é muito legal essa história. Elas vão levar os livros para o pessoal dessa cidadezinha, a cavalo. Vão levar debaixo de chuva. Vão recolher livros. Gente, é muito legal o amor que essas mulheres têm pelos livros. A cidade toda literária. Todo mundo leitor. Ô, meu amor. Toda a cidade praticamente leitor. Então, eu super indico Um Caminho para a Liberdade. E ele é lindo. A diagramação dele é um pouquinho pequena, mas mesmo assim, não é para ler correndo, gente. Não é para ler correndo, não é para colocar em uma maratona literária, pelo amor de Deus, porque senão você vai deixar, vai passar despercebido muita coisa boa no livro, porque você está lendo correndo, você está lendo sem prestar atenção. Então, assim, não coloque esse livro, como tem outros aqui, em uma maratona literária, tá? Você tem que degustar a leitura, tem que ler devagar, tá? Então, eu super indico Um Caminho para a Liberdade, que se tornou um dos melhores livros lidos da minha vida. Agora, o próximo. O próximo também é quase a mesma história. Eu já falei para vocês aqui que eu não tenho ansiedade, tipo, chegou as caixinhas, eu não já chego, vou abrir,
Nada disso. Mas eu descobri, lendo esse livro, que eu tenho um pouquinho de ansiedade, sim. Que todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Cada ansiedade ao seu modo. E de qual livro eu estou falando? De Gente Ansiosa. Ah, também. Eu fico até emocionada. Quando eu terminei a leitura, também dentro do ônibus, não me importei, chorei mesmo. E abracei o livro e chorei mesmo. Não me importei que as pessoas estavam ali olhando pra minha cara. O nariz já não é pequeno, né? Já é de batatinha. O nariz ficou desse tamanho, tá? A cara, minha boca fica toda... minha boca fica inchada, a cara fica vermelha, fica tudo vermelho. Chorei mesmo, tá? Isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é uma história incrível. E todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Cada um a seu modo. Cada um do seu jeito. Uns têm muita ansiedade, que precisam tomar remédio. Outros têm moderado, às vezes não conseguem dormir, porque fica pensando em coisas que nem vai acontecer, que nunca vai acontecer. E outros têm bem pouquinho, que é o meu caso. Então eu descobri lendo esse livro que eu tenho um pouquinho de ansiedade ao meu modo. E aqui a gente vai ter a história de um roubo. Um roubo a um banco que não tem dinheiro. Como assim? Um banco que não tem dinheiro? É isso mesmo, um banco que não tem dinheiro. E a pessoa que foi assaltar esse banco. E esse assalto vai dar tudo de errado. Tudo de errado. Tudo que tiver pra dar errado vai dar. Aí a gente vai ter 3 pessoas, se eu não me engano. 3 pessoas comprando apartamento. Mais um coelho que vai sair de não sei de onde vai sair um coelho. Um coelhão gigante. De 2 metros de altura. Corretores. Uma psicóloga. Eu achei a parte da psicóloga incrível. Eu acho que a parte, todo o livro é lindo, mas pra mim a parte mais linda, mais tocante é da psicóloga, da terapia que uma das personagens faz aqui no livro, que ela faz terapia. E a gente vai acompanhar essa terapia com ela. Eu achei essa parte linda, eu achei emocionante. As histórias vão se cruzando, vão se encaixando. A história de um personagem, a história de outro, e onde que termina no final. Ai, gente, que final! Que livro! Leia Gente Ansiosa, que eu tenho certeza que você vai amar. E leia devagar, sem pressa. Parem de ler os livros com pressa. Deguste a leitura, leia com calma. Ó, isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui vai mostrar para você a ansiedade do seu irmão, da sua mãe, a sua, do seu amigo, todo mundo. Você consegue enxergar aqui dentro. Então, leiam Gente Ansiosa, tá bom? Aí o próximo livro, o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Apesar que ele grande ou ele pequeno, não tem muita visualização aqui no canal. Mas eu faço isso aqui porque eu amo falar de livros. Então, vamos lá. Esse aqui é uma fantasia. E eu li ele em 2021. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Por amizades, por erros cometidos, por mim, pelas outras pessoas. Então ele foi um calmante para mim. Tipo assim, um embalsamento, não. Ele foi um calmante para mim. Ele foi uma conversa comigo mesma, sabe? E eu acho toda a história linda, fala sobre chances, a oportunidade que a vida dá. E os caminhos que você escolhe, que você vai trilhar, se você vai para a esquerda ou para a direita, se você vai subir ou vai descer. E eu estou falando de Step Sister. Eu nunca falei desse livro aqui no canal. Deveria ter falado na época. Ele só se tornou assim um dos melhores livros da minha vida. Eu acho que eu fiz resenha dele lá no Instagram. Mas você sabe que eu desativei o Instagram. Já tem 1 ano e pouco. O que falar da minha irmã, da Cinderela? A história da minha irmã, da Cinderela, é como se fosse um pouquinho da minha história, da minha vida. Então, assim, eu achei tudo uma conversa com a Michelle. Uma conversa com a Michelle criança. Uma conversa com a Michelle adolescente. Uma conversa com a Michelle adulta. Uma conversa com a Michelle que errou.
mas que reconheceu os erros, que pediu perdão. Uma conversa com a Michelle do futuro, para que ela não erre, para que ela seja uma pessoa melhor a cada dia. Então, assim, foi um livro que conversou muito comigo. E chances, né? As chances que a vida te dá. Qual caminho você quer tomar? O caminho mais difícil, que você vai sofrer? Ou o caminho que você vai ter que lutar um pouquinho mais, mas que você vai ter uma vida mais tranquila? Então, eu achei isso perfeito, achei lindo. Tem a Cinderela, tem a madrasta da Cinderela, tem a minha irmã da Cinderela. Qual é o nome dela? Gente, é a Isabelle. A Isabelle, e aqui também fala sobre esse padrão de beleza que a gente não, que a internet impõe, que todo mundo tem que ter botox, todo mundo tem que ter cílios, todo mundo tem que ser silicone, tem que ser magra. E quando ela corta o pé pra caber dentro do sapatinho de cristal. Tipo assim, é um soco na cara, porque você se machuca. A cirurgia plástica é isso, né? Tipo assim, você se machuca pra entrar em um padrão. Às vezes não é nem o padrão que você quer, é o padrão que a sociedade está ali, apontando o dedo que você tem que estar. Você tem que ter os seios empinados, você tem que ser magra, tem que ter o bundão, tem que ter o nariz empinado, não pode ter ruga, não pode envelhecer. É isso que a sociedade não pode envelhecer. Então também vai falar sobre essa loucura da estética, esse sofrimento que muitas mulheres passam por 1, 2, 3 vezes. E a maioria você vê, né? Elas mexem tanto no rosto que em vez de ficar bonitas, ficam feias. Os homens também. Então, assim, é um livro lindo que eu super indico pra vocês. É um livro de fantasia, mas que ele tem muito ensinamento para te dar, tá bom? Eu aprendi muito com ele. E eu espero que você leia e também aprenda com ele e seja uma pessoa melhor cada dia, porque todo dia a gente tem uma oportunidade para ser uma pessoa melhor no mundo, com o próximo e com nós mesmos. Então eu super indico Step Sister, é maravilhoso. Aí, não podia faltar um livro nacional, não é mesmo? É um livro que você se pergunta, por que eu demorei tanto tempo para ler? E eu estou falando de um livro do autor José Mauro de Vasconcelos. Eu acho que ele é brasileiro, gente. Deve ser brasileiro. Tenho certeza. É um clássico da literatura brasileira. E se você não leu ele, você vai parar esse vídeo e você vai comprar esse livro, porque é um livro que você não vai se arrepender. Não tem como não amar Meu Pé de Laranja Lima. Como eu chorei. Como eu solucei de chorar lendo esse livro. O Zezinho é uma criança muito danada. Mas ele é terrível. Para falar assim a palavra certa, ele é um pestinha, ele é danadinho. Mas ele é lindo. A história da família dele. Sabe a família trabalhadora brasileira? O trabalhador, o CLT, o autônomo, tá ali na luta para comprar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para pagar as contas. É a família do Zezinho. O Zezinho é maravilhoso. Ele vai ter um amigo adulto incrível. Gente, eu chorei tanto nesse livro. Eu solucei de chorar. Tem 2 cenas aqui tristes. Depois, assim, dessa cena você sempre fica se perguntando, né? Eu não posso fazer isso. Não pode passar isso pela minha cabeça, fazer com o meu filho. E leia O Meu Pé de Laranja Lima. É lindo. Pare agora esse vídeo, vá comprar o seu Meu Pé de Laranja Lima e leia, também leia devagar. Todos os livros aqui é para você ler devagar, não é para você ler correndo. Não é para estar numa maratona literária, é para você ler de verdade, leia devagar. Acho que todas as suas leituras você deve ler devagar, você deve ler com calma. Prestar atenção no que você está lendo. Entender o que você está lendo. Tipo, às vezes você acaba se dispersando, né? Você está pensando numa coisa, está lendo, daqui a pouco você começa a pensar nos seus problemas do trabalho. Aí você não entende, aí você passa a próxima página e você não entende o que está acontecendo ali. Você tem que voltar à leitura. Então, leiam com calma. Deguste essa leitura. Todas as minhas leituras aqui que eu estou indicando para vocês, deguste, leia com calma. E o Zezinho é muito danado. E eu descobri que ele tem continuações. Mas nem todas são tão conhecidas, tão
hypadas no mundo como Meu Pé de Laranja Lima. Ele é lindo. Leia, tá? Vocês vão adorar o Zezinho, vocês vão rir muito com o Zezinho, mas vocês também vão chorar muito com o Zezinho. Ele é maravilhoso. E vocês vão ficar com o coração bem apertadinho, vai dar aquela coisa na garganta, aquela dor, mas o final assim é bonito. O Zezinho aprende muita coisa com os erros dele. Vocês vão dar muita risada com ele e vai chorar muito também. Agora, eu li esse livro ano retrasado, 2023. Acho que é um dos livros de sebo mais caro da minha estante. Ele só não, ele perde só dos espinhos. Tem uma trilogia de espinhos, não sei se é Corte de Espinhos e Rosas, é uma outra trilogia que é de guerra. Eu paguei R$100 na edição, essa aqui eu acho que eu paguei R$90. Não é um livro que você acha em Amazon, você vai ter que comprar ele em sebo, tá? É muito difícil, mas vale cada centavo. Estou falando de Feia, da Constance Briscoe. A história real de uma infância sem amor. Olha que capa. É um livro que você vai chorar do início ao fim. É um livro com uma criança contando a história dela. É uma autobiografia, tá? Da autora. A mãe dela processa ela quando ela já tá adulta por conta desse livro. Mas ela perde o processo porque a Constance prova tudo. Ela tem os exames, ela tem tudo, todas as provas contra a mãe. Então, a Constance é a irmã, ela não é a irmã mais nova, acho que ela é a terceira ou quarta irmã de 5 ou 6 filhos, 7 ou 8, por assim. A mãe tem um monte de filho. Porém, a mãe não ama ela. Ela mora com a mãe é separada do pai e com os irmãos. Só que essa menina sofre tanto, mas tanto. E mesmo com todo o sofrimento, ela consegue se erguer através dos estudos, através de querer melhorar a própria vida. Então é um livro que você vai começar a chorar do início ao fim. Não tem assim um intervalo de você não chorar, tá? Às vezes acho que é só um capítulo que você nem chora porque você começa a ficar tão feliz pelas coisas dando certo na vida dela, mas depois começa a dar errado, depois começa a dar certo e aí ela só vai subindo. É um livro em que tem muita violência física, psicológica, mais física, e uma criança que se vê aos 11 anos querendo ceifar a própria vida. Por quê? Porque a mãe judia muito dela e ninguém faz nada. O pai não faz nada, o padrasto não faz nada, as irmãs não faz nada. Então, assim, é um livro muito dolorido, mas é um livro com uma história incrível, com um final de luta, de perseverança, de que se eu não estudar, se eu não focar em melhorar a minha vida, ninguém vai melhorar. Então, assim, você aprende muito com a Constância aqui. Você vai chorar, você vai sofrer muito com ela, mas no final ela vai te ensinar algo incrível. Ela virou a primeira juíza lá da Inglaterra. A primeira juíza, se eu não me engano, negra da Inglaterra. Aqui ela vai contar a história no final, tá? Leiam Feia. E é isso, a mãe dela chama ela de feia. E ela vai te ensinar muito, tá? Ela vai fazer você chorar junto com ela. Você vai apanhar junto com ela. Mas você vai aprender muito junto com ela. Esse é um dos melhores livros lidos da minha vida. Feia, da Constance Briscoe. É isso. Maravilhoso. Um outro livro com criança. Esse vídeo vai ficar grande mesmo. Também li em 2023 ele. É um livro que você não vai conseguir esquecer nunca na sua vida. É um livro com criança. E a gente vai ter dois tempos, o passado e o futuro. Redenção. Erros. Errar é humano.
Mas persistir no erro é burrice. Minha mãe sempre fala isso pra mim. Errar é humano, mas você persistir no erro é burrice. Eu estou falando de um livro que não é muito falado aqui na internet, nem no Instagram, nem em local nenhum. Eu vi uma resenha desse livro lá no Instagram e comprei ele. E assim que ele chegou, acho que eu li ele um mês depois que ele chegou. Eu estou falando do O Primeiro Dia da Primavera. Esse livro, ele é visceral, ele é viciante, é isso, tenso, viciante, impulsionado por uma voz narrativa inesquecível. Você não vai conseguir esquecer a voz dessa criança. A gente sabe que tem muita mulher que engravida para segurar o homem mesmo, para fazer com que eles tenham esse laço eterno, né? Porque você ter um filho com uma pessoa é um laço eterno. E você vai ver isso aqui. Só que muitas das vezes esse relacionamento acaba e a criança fica com a mãe. Às vezes, muitas das vezes, a mãe não ama mais a criança porque ela não está mais com o pai. Ou porque essa criança é a cara do pai e ela começa a judiar dessa criança. E é o que a gente vai ver aqui. Uma criança também como feia, que sofre muito com a mãe que tem, com o abandono, que é uma criança abandonada praticamente. Onde os vizinhos que criam essa criança, porque a mãe esconde comida para ela não comer, para ela morrer de fome. Você tem noção de uma mãe escondendo comida para sua filha morrer de inanição? Vocês têm noção que é isso? Então aqui, essa criança, ela vai contar a história dela, do passado e do presente, da redenção dela. E a gente conta muita história para os nossos filhos, né? Ah, fulano, você não quer que a criança sofra. Eu acho que assim, chega um determinado momento que você tem que contar a verdade pro seu filho. Que as pessoas morrem e a gente não sabe para onde elas vão. A gente mesmo não sabe. Eu acredito em um plano espiritual, mas a gente não sabe. Se tem o céu, se tem o inferno, se tem o meio plano, se ficam dormindo para sempre até o dia do juízo final, ninguém sabe a verdade. E a gente tem essa mania de falar que quem vai pro céu continua vivendo. E você vai ter isso aqui, o que a criança acredita. E por conta dessas histórias que a gente faz as crianças acreditar, ela vai cometer algumas coisas aqui, alguns erros, aos 8 anos de idade. Você vai ler, você vai fazer pausas na leitura, você vai chorar, você vai querer esquecer aquela cena. E quando finalizar, é um livro que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. É um livro que vai ficar... Gente, a minha rinite sempre ataca quando eu tô gravando vídeo, meu Deus do céu. É um livro que vai ficar na sua mente pro resto da sua vida. Pode ser que você não goste dele, por conta de todo o sofrimento que ele vai fazer você passar. Mas ele vai te ensinar que todo mundo pode errar uma vez na vida. E que todo mundo tem a chance de ser feliz, de se redimir e de ter a redenção. Então eu super indico para vocês O Primeiro Dia da Primavera. Nem tenho palavras para descrever. Eu quero fazer a releitura dele. Eu quero chorar de novo. Eu também quero fazer a releitura de Feia. Eu não sou de fazer releitura, mas acho que tá na hora de reler ele. Então, coloque ele na sua lista. E sofra e fique feliz também pela redenção dessa criança. Você vai ficar com muito nó na garganta, tá? Assim como eu fiquei. E ele é aterrorizante. Crianças. Eu sempre falo, eu já falei em vários vídeos, tanto do outro canal como aqui. Ninguém nasce mal. Ninguém. Algo dá errado no meio do caminho. Alguma coisa dá errada. Porque ninguém nasce mal. Você não pode olhar para um bebê de 1 ano e falar que ele é uma criança má. Que ele vai crescer quando ele for adulto.
e entrar em uma escola e matar um monte de gente. Você não consegue olhar para um bebê e falar que ele vai fazer isso? Alguma coisa dá errada no meio do caminho. E é sobre isso. Pais abusivos, mães abusivas, narcisistas, espancadores, que espancam os seus filhos. Teve uma vez, eu já contei no outro canal, não sei o que a Dadi foi fazer. Eu e a Dadi, a gente cresceu juntas, né? A gente se conheceu com 7 anos de idade. E eu não sei o que a Dadi fez lá, não sei se ela não queria fazer um café pro tio dela. Eu tava lá na casa dela esperando ela pra gente ir pra rua brincar. E eu não sei o que ela fez, o pai mandou ela fazer alguma coisa e ela falou que não ia fazer. A Dadi era respondona, viu? A bicha corajosa. O pai da Dadi pegou uma corda pra bater na Dadi. Ah, meus irmãos. Eu entrei na frente da Dadi, segurei a corda dele, ele puxava pra um lado, eu ia pro outro. Ele puxava, eu falei, você não vai bater na Dadi. Imagina, bater de corda. Onde já se viu isso? E eu fiquei ali segurando a corda pra ele não bater na Dadi. De corda. Corda grossa, meus irmãos, aquela corda grossona. Ele queria bater na menina e eu segurei. E eu fiquei lá, a gente não foi pra rua. E eu fiquei lá com ela até a noite, até a mãe dela chegar. E eu falei, se seu pai te bater, você me fala. O que eu ia fazer? Uma criança. O pai dela bateu nela e eu ia fazer o quê? Mas graças a Deus ele não bateu nela. Eu fiquei lá até a mãe dela chegar. Mas é isso. É isso. Meus primos também apanhavam muito. Meus primos apanhavam de fio elétrico. Pau. É isso. Estamos chegando aqui, top 3. Eu procurei o outro livrinho aqui pra falar pra vocês. Mas assim, gente, eu não sei o que acontece. Quando eu vou procurar o livro, ele some. Ele tá na estante, mas eu não acho. Ele é pequenininho. Ele se chama Como Atirar Vacas do Precipício. Vou colocar aqui a imagem dele. É um livro nacional. É um livro com várias historinhas de erros e acertos. De redenção. De deixar oportunidades passar. Igual tantos livros que eu falei aqui. Tem várias historinhas nesse livro. E ele fala sobre deixar a história passar, oportunidades passar. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e você nunca faz. Tem uma história lá que é de... As pessoas ficam muito com raiva uma das outras. Esse vídeo vai ficar grande mesmo, tá? As pessoas ficam muito com raiva uma das outras por besteira, por bobagem. E tem um filho lá que o pai promete, se ele terminasse a faculdade, o pai prometeria um carro pra ele. Vou contar essa história rapidinho. O pai prometeu um carro pra ele. Quando chegou o dia pra ganhar esse carro, ele esperava o quê? Uma chave. Mas o pai deu o quê pra ele? Uma Bíblia. Aí ele, uma Bíblia? O que eu vou fazer com uma Bíblia? Pega a Bíblia, filho, joga a Bíblia longe e fica com raiva do pai. E o pai fica muito triste. É tipo assim a historinha, tá? Passa anos sem se falar, tô falando de anos assim, 15, 20 anos sem falar com o pai. O pai morreu. Morreu o pai. Aí a Bíblia ficou lá na casa do pai, né, e da mãe. A mãe sempre tentando fazer o filho falar com o pai, sempre. E o pai... O filho, né, o filho não queria falar com o pai. O pai morreu, esse filho vai lá na casa e vê a Bíblia. Ele já é adulto, ele não é mais birrento, né? Ele já tá mais adulto, a cabeça dele já está mais madura. Ele abre a Bíblia, E o que tem dentro da Bíblia? Um cheque. E uma mensagem do pai, que ele, com aquele valor ele poderia escolher o carro que ele quisesse. E por conta da birra dele, ele passou mais de 20 anos sem falar com o pai. Por besteira. Se ele tivesse aberto a Bíblia, ele teria visto o cheque ali. E o cheque, né, tava com a data e tal, e ali uma cartinha que o pai deixou pra ele. Então são várias historinhas que tem dentro desse livro, e ele é pequenininho, tá? Que você vai aplicar na sua vida. Então assim, é um livro maravilhoso, que eu super indico pra vocês. Ele é um livro que veio emprestado, e eu nunca mais devolvi. Porque ele era da minha amiga Grace, eu falei, eu não vou te devolver ele porque eu gostei muito dele, e azar seu. Aí ela dá risada. E eu tô com o livro até hoje, eu não vou devolver o livro pra ela, porque eu amo muito o livro. Ela que compra outro pra ela. É minha amigucha. Aí,
vamos falar aqui de quê, gente? De quê? Vamos falar de Harry Potter. Gente, eu amo esse livro. Pra mim, assim, tem 2 dele aqui, tá? Esse tem mais um dele. Eu amo esse livro. Acho que esse livro ele tem tanto plot, ele é tão incrível. E a combinação de tudo, o encaixe das coisas é maravilhoso. Eu amo esse livro. Não, eu peguei o errado, oh meu Deus do céu. É o Prisioneiro de Azkaban. Olha, deixa eu pegar ele ali. Fui pegar o Prisioneiro de Azkaban e olha o que eu achei aqui. Como atirar vacas do precipício. Tava do lado. Ah, esse livro aqui é incrível, tá? Ele é incrível, é várias historinhas. E todas as histórias têm o ensinamento, sabe? É muito legal, muito legal. Leiam esse livro. Aí aqui, gente, o Prisioneiro de Azkaban. Eu peguei o livro errado, oh meu Deus do céu. Vocês viram, eu nem li a capa. Eu só peguei que era azul. Então eu amo esse livro, eu acho ele com muito plot. Você fica assim, caraca, que incrível esse livro. Eu acho, pra mim, é um dos melhores. E quando eu fui lendo e assistindo o filme, lendo e assistindo, então eu li primeiro, depois eu assisti os filmes. Tá? Conforme eu fui terminando os livros, eu fui assistindo. Então eu amo, acho esse livro um dos melhores da série. O filme também é um dos melhores, mas o livro é incrível. É um livrão cheio de plot. Se você ainda não leu Harry Potter, você precisa ler Harry Potter, não importa a sua idade, não importa se você tem 50, 40, 60, 70 anos, se você tem 30, 20, leia Harry Potter, você vai se divertir com essas crianças. Também tem muito ensinamento dentro da história lá com o nosso querido professor Dumbledore. Dumbledore, é assim, né? E eu amo esse livro, eu achei ele um dos melhores da série. Aí, o outro, né? O outro livro também de Harry Potter que eu amei, chorei. As Relíquias da Morte. Eu achei ele lindo, achei ele perfeito. E o sacrifício, né? O sacrifício para salvar uma humanidade, o sacrifício para salvar o próximo, de não pensar só em você. Né? Que a gente pensa sempre só em nós, né? Eu. E o outro? E o seu vizinho? E o seu amigo? Você tá pensando nele? Nas suas orações, sabe como você sabe? Sabe como você descobre se você pensa no outro, no próximo? Quando você tá orando. Você tá pedindo pelo outro? Você pede que Deus proteja seu amigo, sua mãe, seu irmão, que não deixe faltar nada na casa do próximo também? Ou você só pensa em você na hora da sua oração? Se você só pensa em você na hora da oração, tá na hora de você mudar isso. Tá na hora de pedir pelo próximo também. Tá na hora de pedir abundância e prosperidade para o próximo, saúde, alegria, proteção na vida do próximo. Quando eu falo próximo, eu falo dos seus melhores amigos, dos seus irmãos. Mesmo que você não fale com algum irmão que você esteja brigado, peça bênção e proteção na vida dele. Porque Deus também vai te dar bênção e proteção. Pense sempre no próximo. Então, eu acho que esse livro ele é tão incrível pelo sacrifício aqui de um todo, né? De muitas pessoas. E eu amei a leitura. Foi o último livro que eu li o ano passado, em 2024. E eu super indico a série. Eu super recomendo. E eu quero fazer a releitura deles, tá? A festa da Laura vai ser do tema do Harry Potter e ela vai ganhar o box dela. Eu acho que ela tem que ter o box dela, ela tem que ter... Ela tem que ter os livros dela, né? Não precisa usar o da mamãe, ela usa o dela. Ai, chegou o último. 44 minutos de vídeo. E minha rinite atacando. Ai. Esse livro, vocês viram, né? Que ele virou uma tatuagem literária. Vou colocar aqui as fotos. É um dos melhores livros lidos da minha vida. A menina que roubava livros. O que dizer sobre ele? Eu acho que você tem que ler devagar, ler aos poucos, para você entender ali o que você está lendo, você entender onde ele está se passando. Ontem eu assisti o filme de novo. Eu já tinha assistido o filme antes de ler, mas há muito tempo atrás, então eu nem lembrava praticamente de nada aqui do livro. Quando eu fui ler,
Pra mim a voz é feminina, a voz da morte, ela é feminina, ela é uma menina, ela é uma mulher. No filme é um homem, é uma voz masculina. Então aqui eu ouvi uma voz feminina. E aqui a morte, ela fala assim, todos nós vamos morrer. Um dia, né? Eu, você, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus avós, todo mundo vai morrer. Porque ninguém é eterno. Aí ela fala assim, como pode a gente adiantar esse processo? Como pode um homem tirar a vida do outro? Não é verdade? Como pode alguém adiantar a morte de outra pessoa? E ela vai contando a história, né? Da vida dela, de ser a ceifadora. E ela também vai contar a história da menina que roubava livros. E a gente vai acompanhar essa alemã, a Licel. Vamos acompanhar os pais adotivos dela ali, que é um homem maravilhoso. Uma mulher, ela chama a mulher de... É a mãe revestida de capa de trovão, de tempestade, alguma coisa assim. E o pai é um homem que transborda amor. Então, você vai acompanhar a história dela, da roubadora de livros, a história da morte, ela fazendo, né, ali o recolhimento das almas durante a Segunda Guerra Mundial. E ela fala que ela não consegue entender por que um homem consegue fazer aquilo com outro homem. Então, é um livro que eu super indico para vocês. Ele se tornou uma tatuagem literária. Tá aqui, eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Leia, a menina que roubava livros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É a primeira vez que eu trago esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que no futuro vai entrar outros livros, melhores livros da minha vida. Teremos outros, né? Em vez de ser 11, vai ser 15, vai ser 20. E leia livro, fale sobre o seu livro, poste mesmo. Eu vi um vídeo de uma menina chata, que ela falava, pra que as pessoas ficam postando vídeo, foto, se às vezes ela nem lê. Quem é que vai ficar postando livro se não lê? Então, poste mesmo sua leitura no Instagram, crie um canal no YouTube, venha falar de livros, porque a gente precisa de mais pessoas falando de livros, tá? Tanto aqui no Instagram, no TikTok, fale de livros mesmo. Poste a sua leitura, a fotinho da sua leitura ali bonitinha com café, tomando um chazinho, um suquinho. Poste mesmo e fale da sua leitura, porque as pessoas que te admiram, que não são leitoras, vai começar a ler porque ela te admira. E esse livro, do jeito que você falou, do jeito que não é pra falar perfeito, né? Quem fala perfeito, né? Que, pelo menos eu sou de qualquer jeito, né? Eu tô falando aqui, daqui a pouco eu mudo e vou pra outro lugar. E é assim. Não tem script, né? E é assim, eu sou assim. Então faça os seus vídeos do seu jeitinho. Faça a sua resenha do seu jeitinho, que as pessoas que vai chegar, ela se inscreve ali porque ela gostou desse seu jeitinho de falar. Ela gostou do seu canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. É novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!